Fala pessoal, muito boa tarde a todos, fazendo vídeo aí dos fechamentos dos mercados nesse dia de hoje, 29 de junho de 2023. Vamos dar uma olhada como que tá ficando o gráfico aqui de fechamento aí dentro do índice Bovespa. Movimentação aí corroborando, né, para dentro do índice, aonde a gente viu aqui, tá pessoal? Índice Bovespa, aqui tá o índice Bovespa, tá? Tava falando ali o S&P, mas é igual o movimento. A correção dele, tá? Ali na média móvel de 20, ficou bem interessante, né? E nesse movimento aqui ele está fazendo halt. Esse halt eu tenho que olhar para alguns aspectos. O primeiro dele é a 9, essa é importante. É um halt bem sucedido, tá? Ele volta e rompe a média móvel de 9 também. Ele não fica nessa microzona de armadilha, porque entre a 20 aqui e a 9, pessoal, isso aí é uma zona de armadilha também, tá? Que fica deixada aí por um time frame, como por exemplo 60 minutos, né? E você vê nessa movimentação de 60 que até ela conseguiu sair acima da 20 já, mas ela ainda tá com a 50 aqui, ó, travando o mercado aí nesses 60 minutos. A hora que destravar aqui a 50 dos 60 minutos, vai ser ali ela destravando aqui no diário a média móvel de 20 e a média móvel de 9. E aí vai ficar bem interessante esse retorno positivo. Uma coisa, né, que eu conversei com o pessoal da sala do projeto é que se o índice Bovespa vier e perder essa mínima, tá? Aí ele abre padrão de volta em V. Aí ferrou, né? Aí a movimentação aí tende a ser mais aguda aí para a terceira retração de FIBO aqui 112. Mas eu espero também que de repente o Ibov possa ficar lateralizado. E nessa movimentação ele tem alta probabilidade de lateralização agora, a não ser que tenhamos notícias aí para tirar ele de novo desse movimento. Eu acho que a grande notícia agora é quando realmente a gente vê aí a taxa Selic aí sendo desenhada dentro do mercado, porque até agora é especulação, né, sobre a queda da Selic. Ninguém chegou lá e colocou, não, a Selic vai cair. O Banco Central não fez isso, é especulação no mercado. Se a Selic realmente tiver um corte, tá, e não for a especulação no mercado, que o mercado tá forçando ali o rumo da taxa Selic, ok? Aí pode ser que ela desenvolva bem aí esse movimento do índice Bovespa, até mesmo porque taxa de juros é muito importante para a renda variável. E se o mercado começa a ter cortes da taxa, né, seria um mercado pegando força. Se a gente tem resultados do PIB já interessantes dentro do mercado, mesmo com uma taxa de juros mais alta, tá? Então, se você imagina o quanto isso não pode se desenvolver muito bem a partir dos cortes, tá, pessoal? Inclusive, tem bancos projetando o índice Bovespa ali a 140 mil pontos, ok? Mas não para esse ano, para o ano que vem, por conta aí dos cortes aí de taxa de juros, tá legal? Vamos ver aqui também, ó, o mercado americano, tá? Ele segurou também na 20, então a gente vê movimento semelhante, né? Impulso, correção na média móvel de 20, retorno. S&P, ó, impulso, correção na média móvel de 20, retorno, tá? Se você falasse por candlesticks, é como se eles estivessem 2 dias à frente de nós. Lembrando que semana que vem tem feriado nos Estados Unidos, por 4 de julho, tá? O Nasdaq também é a mesma situação, impulso, retornou na 20, segurou. O Nasdaq já está um pouco mais complicado. O Nasdaq é mais sensível a juros, né? Então, se o Banco Central americano acabar subindo os juros como eles querem, agora na reunião, tá? De julho, aí aqui poderia enfrentar um pouco de problema aí para o mercado americano. Lembrando que a reunião de julho é no final do mês, tá? Mas vamos ficar de olho, porque de certa forma, quem mostrou, tá, que o mercado tem mais força para renda variável foi o ouro. O ouro aí, quando ele perdeu o suporte, pessoal, de certa forma, ele mostrou um apetite a risco maior pela renda variável, tá? Agora a gente espera aí os treasuries para ver se os treasuries eles mostram para onde vai a tendência. Veja, subindo 3,7, corroborando com as falas do Jerome Powell, que deve aí haver, sim, aumento ainda e aperto monetário nos Estados Unidos. Se isso realmente se concretizar, a gente deve ter retorno ali para cima de 4 aqui dos treasuries no mercado americano, pessoal, tá? Agora, falando aí sobre o movimento intradiário do dia de hoje. Eu vou começar para o índice, depois a gente cai para o dólar. Índice futuro foi bacana, sua movimentação, tá? Ela não teve grandes problemas. A gente vê aqui do índice, durante o movimento de abertura, ele abriu na zona de armadilha, veio para baixo. A gente marcou o suporte, tá? Marcado esse suporte do dia anterior, eu falei, pessoal, não é venda, tá?
você tem que esperar o pullback clássico. Deixou um pullback no candle 4, a gente ajustou a mínima ali como gatilho de venda. Aí o que aconteceu? O candle 5, tá? Ele não rompeu a mínima do 3 e falhou por um tique ali, né? Então, a gente viu que esse candle 5 ele podia desenvolver uma volta em V. E a gente só não colocou ali a entrada, a gente estava perto de entrar, a gente só não colocou a entrada porque 9h30 tinha notícia do PIB nos Estados Unidos. E o PIB nos Estados Unidos corroborou para quê, pessoal? Para que o Banco Central americano continue o aperto dos juros, ok? Então, pô, naquele momento eu fiquei com receio dessa movimentação, mas enfim, ela acabou indo, tá? A gente acabou passando esse trade. Mas aí logo na sequência o candle 11 marcou essa mínima, o 12 marcou máxima e mínima, e aí a gente colocou aqui como volta em V. Então a gente fez a marcação da mínima aqui desse movimento, topo com fundo, na movimentação ela caiu, pegou alvo, tá? E nesse contexto aqui eu não tenho nem como fazer um trailing stop pela 9, porque a 9 está por cima, ela acabou depois voltando e saindo, e aí rapidamente, tá? Até por uma ajuda aí de um colega nosso na sala do projeto, ele já alertou, pô, ali agora é padrão de compra. E realmente, aqui é um pivô no rompimento da 200, e esse movimento de rompimento, tá, ele tem entrada no formato Power Breakout na 20. A gente viu a entrada ali, colocou, e aí ela se desenvolveu bem nesse movimento de trade. Depois desse trade passado, nós tivemos aí o topo do candle 28, a gente ficou de olho, porque aí com o candle 29 formou uma trick entry, a gente colocou ali gatilho para cima do 28, e quando ela rompeu ali o 28, a gente colocou um padrão de compra dentro do índice, colocando 32 com 28 para cima, esses alvos aqui dela nessa movimentação. No primeiro momento ela pegou, passou um calor, porque o candle falhou, mas aí depois ela foi. Aí o pessoal na sala tava pensando em compra aqui nesse topinho, e aí aqui eu já falei, não, pessoal, aqui a gente já tem que recusar. Apesar, né, que um micro trade aí dava até para pegar um alvinho, mas a gente recusou pelo simples motivo. Eu consegui identificar algumas coisas nesse gráfico. Eu consegui identificar uma onda 1 positiva, uma onda 2, tá? Anulando esse movimento, porque esse movimento aqui, ele não ajudaria, né? Então, pegando só essa movimentação de impulsão, anulando isso aqui para trás, eu consegui identificar o quê? 1, 2, 3 nessa movimentação, 4 mais complexa, 5. Então, conseguindo identificar isso, falei, não, para cá não, aí seria 6, 7, não, aí não dá. Então, a gente recusou essa movimentação e aparentemente foi bom ter recusado, né, esse movimento, porque ele marcou mesmo o topo ali. Tá fechando agora no breakout, então significa que se tiver um pivô lá na frente, tem padrão de entrada mandatória aí desse trade, tá? Falando agora sobre o dólar futuro, dentro do dia de hoje, o dólar já marcou uma movimentação um pouco mais difícil, tá? Mas a gente conseguiu um trade aí no dólar pela manhã, pelo setup ali que a gente trabalha dos 2 minutos. Ele abriu, né? Acabou caindo forte, estava esperando um pullback, não fez, foi para cima. Esperei um pullback de alta, não fez, foi para baixo de novo, esperei um pullback de baixa, não fez, foi para cima. Aí eu já falei, bom, então aqui tem que marcar topo, tem que marcar fundo, tá? Até comentei com o pessoal, isso aqui pode ser um fundo duplo, mas enfim, tem que esperar o pullback. E aí a gente ficou esperando. Ele rompeu, fez o pullback, desse pullback ele voltou e rompeu o topo. Aí o pessoal perguntou, aqui não tem a entrada mandatória? Até eu poderia pensar em fazer essa entrada mandatória, mas a gente tem na nossa estatística que esse trade de breakout, né, que é o que ficou aqui com o pullback no rompimento, ele não está muito positivo no gráfico de 2 minutos. Na verdade, ele está com resultado negativo. Aonde ele está com resultado positivo é no gráfico de 5 minutos, não no de 2. Esse setup em específico. Então, eu recusei. E aí, o que eu passei para o pessoal? Eu falei, pessoal, não, vamos esperar fazer um power na 9, porque o power é o resultado que está mais positivo de todos. Se fizer o power na 9, a gente entra. Então, a gente julgou que o pullback aqui nessa média móvel de 9, a gente enquadrou ele como um padrãozinho já de confirmação do power breakout aqui. E aí ele conseguiu pegar uma entrada e um alvo. Foi um trade curto, não conseguimos um trade tão longo, porque depois ele deu saída pela 9. Aí ela entrou nesse breakout, de fato,
E a gente ficou esperando, né? Vamos ver se tem mais um pivô alinhado com a média móvel de 20. E nenhum pivô aí saiu alinhado com a média móvel de 20 no dólar nesse movimento, tá legal? Período da tarde a gente não recomenda estar trabalhando no 2 minutos, ok? Se trabalhasse no 2 minutos, aqui foi um pivô alinhado para baixo nessa movimentação, mas ele deu o rompimento depois de algumas barras aí consecutivas, então não dava também entrada. Mas aí a gente olhou, sim, para o gráfico de 5 minutos, né? Para ver como é que estava a história ali pelos 5 minutos. E pelos 5 minutos, a gente viu que ele tinha também um breakout, com pullback no rompimento da máxima do breakout. Nos 5 minutos, temos uma estatística melhor para trabalhar nesses padrões, tá? Aí poderia estar projetando esse movimento para cima, inclusive pegou alvo, até alvo de 100%, ok? Depois, ela chegou a também deixar um pivô aqui nessa máxima, no formato também meio power na 9, que também conseguiu, depois de um tempo, pegar alvo. Esse daqui algumas pessoas entraram, mas aí eu comentei, pô, sai no 0 a 0 aqui, se ele romper topo, você volta. Só que aí o que aconteceu? Ela abriu um power na 20, no rompimento dessa resistência, e esse acabou sendo estopado. Aí a gente parou de trabalhar aí pela movimentação, quem estava nos 5 minutos. Pelo 2 minutos, basicamente, foi um trade. Pelo 5, basicamente, foram 2 trades que o dólar deixou, sendo que um trade acabaria num stop e o outro no 0 a 0. Beleza? Bem, pessoal, basicamente, tá? É isso que o mercado mostrou pra gente. Você que vem acompanhando a gente aí, pessoal, ó, amanhã, hein? Último dia do Tornando-se um Trader Profissional. Termina amanhã nossa promoção aí do projeto 10%. Então, se você quiser fazer parte do projeto, corre lá no site. Dá para você pagar aí o pressão que a gente está deixando para vocês. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e a gente se vê mais tarde, hoje à noite, lá no YouTube, tá? Então, você que está acompanhando a gente aí, pessoal, mais tarde, lá no YouTube, a gente vai estar fazendo esse sorteio desse livro para os inscritos ali do Tornando-se um Trader Profissional. Então, apareçam aí junto com a gente às 19 horas. Valeu, grande abraço!